Apesar de sua fortuna, os Cartier-Bresson não são proprietários, mas sim locatários do enorme apartamento que ocupam no número 31 de Rue de Lisbonne. Seria desperdício mobilizar capital fora da empresa para esses grandes burgueses que não têm muita noção de investimentos. O tamanho diminui à medida que as exigências econômicas do novo século tomam forma. O adolescente vive entre um mordomo de Suíças que o chama de Sr. Henri e amas vindas de Londres ou da Irlanda que lhe ensinam inglês desde cedo. A rua em que mora não poderia ser mais residencial. Seus moradores se orgulham com a presença por trás das fachadas vizinhas dos palacetes mais imponentes, de personalidades como os Martel, o Barão Espagne ou Albert Guillaume, o caricaturista dos elegantes da cidade. Mas o bairro fica gravado em sua memória por outras imagens. Há a plataforma em vigas de ferro da grande ponte acima dos trilhos de Gare Saint-Lazare de tal maneira transfigurada por Gustave Caillebotte que não sabemos mais. A cada vez que ali voltamos, se vemos uma mera ponte metálica na Place de l'Europe ou uma fronteira invisível entre o mundo dos ricos e os dos exploradores. Entre a vida em sociedade e a solidão na cidade, há uma loja de móveis. Há a plataforma em vigas de ferro da grande ponte acima dos trilhos de Gare Saint-Lazare, de tal maneira transfigurada por Gustave Caillebotte, que não sabemos mais. A cada vez que ali voltamos, se vemos uma mera ponte metálica na Place de l'Europe ou uma fronteira invisível entre o mundo dos ricos e o dos exploradores, entre a vida em sociedade e a solidão na cidade. Há uma loja de móveis Ruhlmann na própria Rue de Lisbonne, cujas marchetarias são tão inesquecíveis quanto seu galochá. A pele de peixe preparada e tingida, usada em revestimentos. E há um personagem bastante idoso, cujo perfil cansado se apresenta toda sexta-feira à noite. Há anos, na porta do prédio situado à frente de sua casa, para participar do ritual jantar de artistas e escritores oferecidos pelo Roi em seu inacreditável palacete de paredes completamente cobertas por quadros impressionistas. Depois da morte do colecionador Henri Roy, o personagem de venerável barba branca continua a frequentar o local, visitando os filhos em homenagem ao pai de quem era fiel amigo. Mais de uma vez, Henri Cartier-Bresson ouve seu pai entrar em casa pensando em voz alta. Acabei de cruzar com Degas, o pintor. Se tivesse contado que acabara de encontrar o presidente Poincaré, não teria causado tanta impressão. Mas o Henri, adolescente, a pintura é tudo. Um homem, um dos jovens irmãos de seu pai, a personificará para sempre a seus olhos. Não o tio Pierre, que dirige a fábrica de Pantin, onde vive, instalado nas terras familiares com os seus, mas o tio Lou, que se recusará a seguir o caminho traçado pela família para se dedicar à sua paixão exclusiva pela pintura. Antigo hóspede da Vila Médicis, diversas vezes laureado do Instituto, vencedor de Prix de Rome de 1910, ele foi o primeiro a iniciá-lo na arte, não mais como simples objeto de contemplação, e sim considerado de outra maneira, de dentro. Henri o conhece aos 5 anos, na noite de Natal de 1913. Pela primeira vez é autorizado a segui-lo a seu ateliê, o Santuário. A partir de então, o visitará cada vez com mais frequência, mesmo que apenas num primeiro momento, para sentir o aroma dos pigmentos. Uma sensação tão agradável quanto essa tem algo de perene. Por toda a sua vida, ela o fará relembrar do mundo da infância, uma espécie de paraíso perdido, um ideal edênico que sempre evocará com nostalgia. Como o narrador de Em Busca do Tempo Perdido, ébrio das emanações de seu chá. A Primeira Guerra causou prejuízos a todas as famílias sem distinção. Os Cartier-Bresson não foram exceção, já que os 2 irmãos de seu pai são mortos no fronte. O tio Lou, primeiro
Em 1915, o pequeno Henri, que no fim o conhecera pouco, mas intensamente, permanecerá fiel aos seus ensinamentos, o que não deixa de ser uma maneira de render constante homenagem à sua memória. Ele o considera seu pai mítico, segundo suas próprias palavras, com tudo o que isso pressupõe de construção e embelezamento de sua pessoa, visto que a sua morte heróica aos 33 anos se presta para tanto e vem encerrar efetivamente o século XIX, seu desaparecimento coincide com o do mundo de antes. Henri tem 10 anos no dia do armistício. Ele nunca esquecerá a alegria dos franceses naquele dia. Em sua memória, o acontecimento se pressuppõe a uma tragédia familiar. As exéquias de seu tio Pierre, que sobrevivera a Verdun num estado lastimável e morrera em consequência dos ferimentos, os Cartier-Bresson seguem o cortejo a pé da fábrica de Pantin ao cemitério de Montmartre, atravessando uma Paris entregue a um júbilo popular que apresenta um contraste marcante com a sua tristeza. Eles seguem atrás do carro fúnebre do pobre. Ao vê-los, ninguém se pergunta de onde vem o dinheiro. A arte, em todas as suas manifestações, é a única atividade a qual o adolescente Henri se entrega com firmeza e regularidade, como se ele tivesse consciência de que esta era a única herança que valia a pena ser honrada, o verdadeiro legado de sua família. Não a empresa, mas o desenho, já que na família todo mundo sempre desenhara, seu tio e seu pai, é claro, que o educaram no culto ao quatrocento, mas também seu avô, seu bisavô. Todos enchiam cadernos com desenhos a partir da natureza ou copiados dos mestres. Tinham habilidade também nisso. Dotado, portanto, dessa mesma vocação, Henri tinha tudo para se interessar menos por tapetes do que pelos padrões dos tapetes. Além da música, que estuda com um professor de flauta, Henri pinta. Quando trabalha a partir de algum modelo, nunca é por acaso. Como não pensar no mundo de Proust ao pintar? Aos 16 anos. A igreja de Guermantes, óleo sobre cartão em tons quentes de verde e marrom? Em compensação, precisará esperar o fim do século para aprender com John Rewald, eminente historiador do impressionismo, que sua Rua dos Salgueiros em Montmartre já fora pintada exatamente do mesmo ângulo por um certo Cézanne, revelação ao qual ser Cartier-Bresson reagirá de maneira característica. Que surpresa e que alívio descobrir que os temas são sempre os mesmos e que tudo já foi dito em todos os tempos. O que conta é a maneira de acomodar os ovos. Quando não está pintado... Este é um resultado que... Quando não está pintando, Henri desenha. No resto do tempo, ele só pensa nisso. Às quintas-feiras e aos domingos, Jean Cotonnet, um amigo de seu tio, aluno do famoso Cormon, que dirige um ateliê bastante concorrido na Escola de Belas Artes, assume sua educação artística no lugar do pai mítico. Ele o faz assistir a aulas que permitem uma rápida familiarização com a técnica do óleo. Outro mestre também lhe ensina muitas coisas, senão mais ainda, porém de outra maneira, mais por sua presença e seu exemplo do que por boa pedagogia. Jacques-Émile Blanche, 63 anos, que 6 meses por ano se recolhe em seu solar do Tot em Offranville, na região de Dieppe, não faz ideia das consequências de seu gesto no dia em que permite que Henri Cartier-Bresson, de 16 anos, e seu primo Lou Le Breton pintem no jardim de sua casa de tijolos do século XVII e depois se juntem a ele em seu ateliê para assisti-lo como espectadores maravilhados e silenciosos. Descendente de uma velha linhagem de alienistas de Rouen, amigo e vizinho da família dos rapazes, ele o admite a seu lado por várias razões. Será que lembra que, cerca de 40 anos antes, Edouard Manet o acolhia em seu próprio ateliê, recomendado por seu pai, amigo dele?
Agora é sua vez de fazer o mesmo, como se fosse preciso sempre passar o bastão, paleta invisível. Artista de múltiplos talentos que se sente mais desenhista do que pintor, ele também gosta de escrever. Blanche julga-se retratista em tudo e de tudo. Mas fica desolado por não poder dedicar sua energia a estudar almas em vez de rostos. Ele é dispersivo demais, amador demais e superficial demais para conseguir isso. Não é coincidência que a crônica artística do L'Intransigeant o ridicularize regularmente como pintor moderno na moda. Rentista desde o nascimento e por toda a vida, Blanche não é considerado, no entanto, um homem de caráter fácil. A crônica mundana não é nada bondosa com esse árbitro das elegâncias de Dieppe. Ela o chama de pessimista, vaidoso, snob e cruel, mas também de antidreyfusiano, que se alimenta da leitura diária de l'action francês e de melancólico assombrado pela ideia do suicídio. Pouco importa, os dois colegiais não veem nada disso. Vem antes um guia, um homem de um mundo que passou, que sempre viveu numa atmosfera de salão literário e artístico recriado à sua maneira. Ao lado dele não estão apenas a sombra de um artista hábil no manejo do pincel, não é o único, mas principalmente a sombra de um homem que conheceu na intimidade Manet, Proust e muitos outros, coisas que juntas fazem uma só. Essa paixão pela arte absorve tanto o Henri adolescente que a pensaríamos excludente de qualquer outra atividade do espírito do corpo. Esportes? Nada, ou quase nada, a não ser um pouco de jogo de pela ou xisteira, praticado sob a origem de um padre cujo suicídio, o escândalo mais silencioso do colégio, marca-o profundamente. Alto, magro, bem proporcionado, Henri não gosta nem um pouco de uma atividade que ele resume a uma competição. Ali onde tantos veem uma lição de fraternidade, ele só vê a exaltação da rivalidade, do resultado e do desafio. Valores morais que lhe são estranhos. Somente o escotismo, organizado pela paróquia de Saint-Honoré-de-Laon, o reconcilia com a vida ao ar livre. Ele sempre levará consigo um símbolo desse período no fundo do bolso, menor que um rosebud. A lembrança tem um formato de uma faca cuja lâmina se fecha sob o cabo. Esse grande canivete, parecido com uma faca ou pinel, é sacado em todos os tipos de situações, e elas não são poucas em seu dia. Seu pai carrega sempre um consigo, seu avô também, coisa de homem, ao mesmo tempo arma e ferramenta. Quando se tem a alma de escoteiro, é para a vida toda. Em guia tremulante é seu totem, porque ele está sempre escapando, fugindo, desaparecendo. Os escoteiros acertam em cheio. Estudos medíocres, não por fraqueza intelectual, mas por incapacidade à disciplina do ensino católico. Ele não se sente à vontade no colégio Fenelon com nenhum dos professores principais, seja o padre Berthier, o padre Aubier ou o padre Pessin, chamado de Petsec. As clássicas fotos de turma revelam um adolescente ora distante, olhando para os lados, ora rebelde, encarando a máquina com os braços cruzados em provocação. Sua única sorte é encontrar um personagem tão deslocado daquele mundo quanto ele, o supervisor geral. Leigo num universo que não o é, chegado aos poetas simbolistas, o homem um dia o flagra absorto na leitura de um Rimbaud. Ele gosta de vê-lo no mau caminho, na contramão da maior parte dos demais alunos, jovens burgueses moldados à perfeição. No entanto, imediatamente o repreende em público. Nada de bobagens nos estudos. No momento seguinte, chama-o à parte e começa a tratá-lo com menos cerimônia. Você pode ler em meu gabinete. É pouco, mas esse pouco muda tudo. Essas poucas palavras provocarão uma reviravolta na vida cotidiana do adolescente e, consequentemente, em sua vida interior.
Graças a essa cumplicidade, ele passa a maior parte do tempo devorando livros no cubículo do supervisor geral, não livros categoricamente proibidos, mas livros tão firmemente desaconselhados pelas normas da escola que dava no mesmo. Qualquer livro passava, mesmo aqueles que às vezes ultrapassavam, tanto Proust, Dostoiévski e Mallarmé, quanto alguns romances fora do âmbito de seu estudo secundário no Lycée Condorcet, como Os Noivos, de Manzoni ou Ulisses de Joyce, livros que ele lê já convencido de que um dia os lerá novamente. Alguns se tornarão indispensáveis, em especial o volume de poesias de Rimbaud, graças ao qual tem respostas para tudo. Será Henri desenvolto demais? Não existe sua seriedade aos 17 anos? Será colérico demais? Ó estações, ó castelos, que a alma não tem defeitos. Há também o Baudelaire de Meu Coração à Nu, suficiente para alimentar sua indignação. Afinal, este não chama o francês de animal caseiro tão bem domesticado que não ousa, tanto em arte quanto em literatura, sequer saltar uma cerca? Um leitor compulsivo nasce dessas circunstâncias, estado intermediário entre a liberdade vigiada e a clandestinidade, o suficiente para dar à literatura o delicioso sabor de fruto proibido. Da adolescência, a leitura é a única atividade de que não se distanciou. A leitura é elevada ao Estatuto de Belas Artes, associada à conversa e considerada o estilo de vida do fidalgo, leva-o a desconfiar das pretensas ideias pessoais, uma lição de humildade que pode ser resumida em 3 palavras: nunca inventamos nada. É a perfeita ilustração da elipse de Hölderlin, o diálogo que somos. Com essa surpreendente síntese, o poeta diz que, mesmo quando estamos fechados na mais profunda solidão, não podemos ser mestres de nossas reflexões. Elas são fruto de nosso intercâmbio com os demais, do contato de nossa inteligência com a deles e do trabalho subterrâneo que nossas leituras e nossas conversas realizam sobre nós. A liberdade que o supervisor geral concede àquele aluno de caráter rebelde o salva do tão temido embotamento espiritual. O ar dos seus anos de formação será, a partir de então, constituído de prosa e poesia. Trata-se de um engajamento para toda a vida. Uma decisão sua confirma o fracasso de seus professores. Entre São Paulo e São Lucas, ele escolhe Saint-Simon, o que não impedirá que sempre lembre da escola como um dos períodos mais penosos de sua juventude. Além da leitura, o cinema e as exposições mobilizam sua atenção, como se seu inconsciente atraísse apenas coisas que pudessem educar seu olho e aguçar seu olhar. A fotografia não é uma questão ainda. Não sabemos se, como Jacques-Henri Lartigue, ele capturava imagens como um piège d'œil, que consiste em abrir os olhos, fechá-los e depois abri-los de novo e girar sobre si mesmo. Por enquanto, como tantos outros adolescentes, ele se contenta com uma modesta brown box para fixar as lembranças das férias, nada mais. Ele tem pouco contato com fotografias, ao contrário do cinema. Mudo, é claro, já que as exibições de primeiro filme falado coincidem com seus 20 anos. Em sua cinemateca imaginária, algumas obras seriam produtos de uma conjunção histórica entre a técnica e a magia. Os Mistérios de Nova York, com a inesquecível Pearl White, no papel da rica herdeira que, arriscando sua vida, enfrenta um bando capaz de piores coisas. Os grandes filmes de Griffith, de O Nascimento de uma Nação, a Lírio Partido, passando por Intolerância, que o marcam tanto por sua inspiração épica e por sua potência dramática, quanto por sua ousadia técnica então considerada revolucionária, pela austeridade dos enquadramentos, pelos deslocamentos da câmera ou pela repetição de planos curtos. E depois Buster Keaton em vez de Carlitos, ainda que os Carlitos dos filmes mudos entusiasme mais do que o Chaplin de luzes da ribalta.